E aí galera, professor Clecinho com vocês, Geografia do Brasil, com a equipe do Impacto Cursos Online. Você não pode parar de estudar. Hoje nós vamos continuar a aula sobre a urbanização brasileira. No entanto, hoje nós vamos fazer uma outra abordagem. Qual é a abordagem? Nós vamos falar sobre os surgimentos das cidades no Brasil, assim como o processo de hierarquização, ou seja, a hierarquia urbana. Antes de iniciarmos a minha aula, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer uma reflexão, e hoje nós vamos falar sobre os metais. Presta atenção, a experiência aplica-se à vida assim como o fogo ao ouro. Em sua alta temperatura, ela revela o nosso fulgor, realça o nosso matiz e nos faz valioso. Só depende do metal que somos. E aí, qual o tipo de metal que nós estamos sendo agora? Qual o tipo de metal que nós somos? Presta atenção, vocês sabem por que o ouro ele é tão valioso? Justamente porque ele é um metal que ele resiste a uma elevada temperatura e, além disso, é justamente o metal que menos perde suas substâncias a partir dessa elevada temperatura, a partir do fogo. Então, esse é o momento de fogo, esse é o momento que nós estamos passando, nos aquecendo. Esse é o momento que essa temperatura está sendo elevada e nos aquecendo. E aí nós estamos mostrando a nossa importância, o nosso valor. E todos nós somos muito importantes. Vocês são importantes para mim, né? E vamos lá para continuar aí com essa aula. Bom, nós vamos falar primeiro sobre o primeiro núcleo, a ideia de núcleo urbano, a primeira ideia de vila, né? Que foi lá em Porto Seguro, na Bahia. Então aqui mostra a chegada de Cabral com os seus companheiros lá, chegando de Portugal e fazendo o processo de colonização lá em Porto Seguro, na Bahia. E hoje, como é que se encontra a cidade de Porto Seguro? Totalmente urbanizada, né? No início, desde o processo de colonização, a partir de 1530, nós tínhamos algumas vilas, né? E entre elas se destacou a vila de Olinda, no estado de Pernambuco. Então, tá aqui. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Gente, tem um instituto lá em Recife, né? Brenan. É um museu muito interessante. Então, você quer estudar um pouco sobre a história do Nordeste, quer entender, quer ver as artes, quer entender esse processo de colonização, vai lá. E aqui está a cidade de Olinda, que hoje é uma referência em nosso carnaval. E hoje aqui, ó, a cidade de Olinda tomada pelos foliões e é referência em nosso país, né? Antes, no início do processo de colonização, era simplesmente a vila de Olinda. No entanto, o grande destaque desse processo colonial é a cidade de Salvador, que foi a nossa primeira capital, né? Então aqui está a Baía de Todos os Santos, né? A chegada de vários colonizadores para fazer de Salvador, para fazer de Salvador a nossa primeira capital. E hoje está aqui a mesma Baía de Todos os Santos, agora com uma paisagem totalmente urbanizada. Isso é reflexo de quê? De toda a evolução desse processo ao longo dos anos. Depois disso nós temos, veja bem, antes de irmos para São Vicente, eu gostaria de enfatizar. Percebe que Olinda, Porto Seguro, Salvador, todas elas localizadas no litoral. O processo de colonização ele vai cada vez mais adentrando o nosso território e vai descendo também em direção à região sul. Então ele encontra a cidade de São Vicente, lá no estado de São Paulo. Veja bem, aqui está a cidade de São Vicente, que foi um dos primeiros núcleos urbanos lá na região sudeste. E hoje está aqui a cidade de São Vicente totalmente urbanizada, cheia de prédios, de apartamentos. Então, isso mostra esse processo. E aí eu gostaria de abrir um outro parêntese que é, se a gente perceber, a maior parte das nossas cidades elas estão localizadas onde? No litoral. Isso é influenciado principalmente pelo quê? Pelo processo de colonização. Porque durante o processo de colonização nós tivemos os ciclos econômicos, e boa parte desses ciclos também ficaram localizados no litoral. E com isso, a maior parte da população até hoje, veja, nós estamos no século XXI, o processo de colonização inicia-se no século XVI aqui no Brasil,
E mesmo assim, a maior parte das cidades, a maior parte da população ainda fica concentrada no litoral, né? A gente adentrou pouco o nosso território. Continuando aqui, ainda nesse processo de colonização, nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, e aí que passa a ser posteriormente, principalmente com o ciclo do ouro, né? Principalmente com o ciclo do ouro, passa a ser a nossa segunda capital. Então sai de Salvador, que lá no final do século XVII você já tem uma baixa no valor da cana-de-açúcar, que era o principal ciclo econômico do período. Quando você tem uma baixa, a galera vai para onde? Para o ciclo do ouro. E o ouro está onde? Está ali no estado de Minas Gerais, concentrado. Minas Gerais, a grande reserva de ouro, diamantes, tal, chegando na Bahia com a Chapada Diamantina e toda aquela exploração, chegando até o estado de Goiás, mais no interior ainda. Então, a galera, para que ficar com uma capital no Nordeste se o ciclo da cana já tem dado aquela baixada? E agora o negócio é o ouro. Para ficar mais peraí, Minas Gerais está no interior. Em Minas Gerais não tem litoral. E aí? Então vamos transferir para uma cidade mais próxima. Então, diante das circunstâncias, diante das características geográficas, a que melhor se caracterizava, melhor localizava era justamente o Rio de Janeiro. E a partir daí nós temos a transferência. E hoje o Rio de Janeiro é uma das maiores cidades e uma das maiores referências em todo o globo. Percebe? Dando continuidade aqui, vamos entender um pouquinho agora dessa urbanização mais recente, até a década de 30. Então vamos lá, presta atenção. As atividades econômicas que impulsionam a urbanização desenvolviam-se de forma independente e espaço pelo território nacional. Tem um livro muito legal do professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos do Brasil, se não o maior, principalmente da área de geografia humana, e que ele fala o seguinte, que ele considerava o Brasil até aqui uma espécie de arquipélago. Que arquipélago? Várias ilhas, né? Então, região norte independente, região nordeste independente, região sul e região sudeste. Cada um com a sua atividade econômica, cada um com o seu ciclo econômico, cada um se desenvolvendo como bem entendia. E aí o que é que acontece? Posteriormente que nós temos uma maior integração, mas vamos entender essa urbanização até 1930. Vê bem, na região sudeste nós tínhamos no século XIX, a principal atividade econômica que eclode lá é justamente o que? O café. Então a região sudeste vai ser conhecida como a região cafeeira, onde você vai ter o café. Na zona da Mata do Nordeste ainda predomina o que? A cana-de-açúcar, só que ela não está mais como o principal, então ela já passa a ser o coadjuvante. Além disso, nós tínhamos o cacau, principalmente no sul da Bahia, lá esqueci a cidade agora, mas no sul da Bahia, e o tabaco com destaque para o estado de Alagoas. Então, o estado de Alagoas tinha, principalmente na região do Agreste, com destaque para a cidade de Arapiraca, que até hoje que é conhecida como a Terra do Fumo. Então, nós tínhamos aqui, na zona da mata nordestina, o predomínio dessas atividades, né, desses ciclos. Então, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o cacau e o tabaco. Além disso, nós temos no meio norte, pegando ali do Piauí, do Maranhão e entrando para a região norte, para os estados do norte, né? Nós temos o algodão, nós temos a pecuária e o extrativismo vegetal, que é o extrativismo da madeira. E na região sul, né? A pecuária e a policultura. Um destaque aqui para a policultura. Por quê? Qual era essa policultura desenvolvida lá na região sul? Poli vem de vários, cultura, várias culturas. Então, nós temos várias atividades econômicas, diferentes do Nordeste, que nós temos a monocultura da cana-de-açúcar. E com isso, faz com que a região sul ela tenha uma outra característica. Por quê? Porque as propriedades lá foram divididas em pequenos e médios fundos, pequenos e médias propriedades. Enquanto que aqui na região Nordeste nós tivemos os latifúndios que ficavam concentrados, né? Os latifúndios, tá? Então isso fez com que até hoje a região Sul tenha uma maior distribuição de suas terras, né? De sua renda, em decorrência de todo esse processo histórico. Agora eu vou citar um pouquinho a urbanização a partir da década de 1930. Antes eu vou dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha para relaxar a garganta, né?
Então, 1930, nós temos que entender qual era o contexto. Em 29, nós tivemos o problema lá nos Estados Unidos, o crack, a quebra da Bolsa de Valor de Nova York. Em 1930, nós temos a eleição de um novo presidente, que nós vamos estudar isso no próximo capítulo, que é falando sobre a industrialização. Quem chega agora? Getúlio Vargas. E ele vai mudar completamente a lógica, a ideia do processo de urbanização, do processo industrial de nosso país. Presta atenção. Isso, com a chegada de Vargas ao poder, o Brasil teve de certo, um inicial processo de industrialização e teve de certa forma uma evolução nos meios de transporte e comunicação que possibilitou, veja bem, antes o Brasil era arquipélago, cada um separado, cada um na sua parada, cada um no seu quadrado, o norte no seu quadrado e o norte no seu quadrado, nordeste no seu quadrado. E o Nordeste, cada um no seu quadrado. A partir daqui, nós temos uma maior integração nacional. Essas regiões elas passam a se integrar de uma maior e melhor forma. Por conta de quê? Evolução dos meios de transporte e comunicação. Professor, a gente já tem um trem-bala, a gente já... Não, claro que não. Então, mas nós temos a ideia das ferrovias, né? Um aumento nas ferrovias. Nós temos as rodovias começaram a ser abertas. Então, tudo isso vem influenciar. Além disso, nós tivemos a concentração das atividades urbanas e industriais na região sudeste, influenciado principalmente pela indústria de base a partir de Vargas, né? Vou dar destaque para uma, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi inaugurada lá no estado de Rio de Janeiro e outras indústrias que foram inauguradas também no estado de São Paulo. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, que vai concentrar esse grande processo de industrialização e, consequentemente, o processo também de urbanização e elas vão se desenvolver com quase que não sai, os dois grandes polos industriais do Sudeste, entende? Então, por que o Rio de Janeiro e São Paulo hoje são as duas maiores cidades do país? Então, tem todo o processo histórico. Os investimentos foram direcionados para isso, os incentivos das indústrias se instalarem lá. Então tem todo um processo histórico que permite com que essas duas cidades elas se diferenciem das demais, elas se sobressaiam, né? De 1950 e 1980 ocorreu um intenso êxodo rural, que é a migração interregional. Por quê? Então, por exemplo, eu vou dar um destaque aqui de exemplo. Na região Nordeste, na década de 50, nós tivemos uma intensa seca, uma das maiores secas registradas na história. E os nordestinos aperreados, meu Deus, e agora o que é que eu vou comer? E aí é quando surge principalmente, por exemplo, Luiz Gonzaga, quando olhei a terra ardendo, asa branca, na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação, né? Até mesmo a asa branca bateu asa e voou. Ele quer dizer o quê? Por que a asa branca voou? Por conta da seca do sertão. Então, isso influenciou esse processo de migração, que é a saída do campo em direção à cidade e juntamente com esse êxodo rural que nós já estudamos na aula anterior. E um intenso processo de migração da saída dos camponeses, né, dos nordestinos, em direção ao sudeste, ao centro-oeste, ao norte e posteriormente à região sul, em um grau bem menor, mas principalmente em direção ao sudeste e ao centro-oeste e ao norte, tá? De 1980 aos dias atuais, aí nós temos uma parada diferente. Até aqui nós temos um crescimento dessas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. De 1980 para cá, a parada muda. Por quê? Porque a gente vai ter o maior crescimento das cidades menores, não as grandes metrópoles, mas metrópoles regionais, assim como cidades médias. Professor, o que é isso? Falo já daqui a pouco. Finalzinho da aula, eu vou citar o que é uma metrópole regional e o que é uma cidade média, tá certo? E aqui eu finalizo a partir da urbanização até a partir de 1930, tá? Durante esse processo, a urbanização ela ocorre de uma forma tão intensa que algumas cidades elas crescem bastante e esse crescimento vai se constituir no que nós chamamos de região metropolitana. E o que é a região metropolitana de acordo com o artigo 25, parágrafo 3 da Constituição Federal? Presta atenção. Um conjunto de municípios contíguos, ou seja, unidos,
socioeconomicamente é uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou ligado que nós temos vários alunos que moram em Rio Largo. Eu estou ligado que nós temos vários alunos que moram em Marechal, em Paripueira, em Barra de Santo Antônio, em Pilar, né? Então, a cidade central com serviço de infraestrutura comum, de acordo com a cidade central. Então, eu trouxe aqui a região metropolitana de Maceió. Aqui está Maceió. Maceió fica funcionando como a cidade central. E ao redor, nós temos outras cidades. E que a maior parte dos serviços eles são resolvidos aqui, em Maceió. Então, Maceió, nós temos a região metropolitana de Maceió. Tá? Assim como nós também temos a região metropolitana de Recife. Você tem Olinda, você tem Pojuca, você tem Cabo, você tem Jaboatão dos Guararapes. Então, as cidades que têm uma relação cotidiana comum, né? Aquela ideia, aquele vai e vem, aqueles fluxos, todos os fluxos, dentro dessa aí chama-se de região metropolitana. Pegando São Paulo, que é a maior e mais densa região metropolitana do Brasil. Então, nós temos São Paulo, nós temos Osasco ali do lado, nós temos São Caetano, nós temos Santo André, inclusive nós temos o ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, tá? ABC e Diadema, né? ABCD agora. Então, isso é a região metropolitana. Curiosidade, que eu vou debater na próxima aula, mas já vou introduzir. Na região metropolitana, normalmente nós temos o processo de conurbação. O que é a conurbação? É a união de cidades. Essas cidades elas se unem e que você não percebe. Por exemplo, Maceió e Rio Largo. Onde é que termina Maceió e começa Rio Largo? A gente não sabe. Por quê? Porque elas estão conurbadas. Então, o que é a conurbação? É a junção, é a união física de duas cidades, quando você não percebe mais onde tem uma fronteira, onde acaba uma e começa a outra, tá certo? E aqui eu vou finalizar a nossa aula de hoje com a ideia de hierarquia urbana no Brasil. Então, essas cidades elas passam a crescer drasticamente, elas crescem, cada vez crescem mais, né? Então, a partir daí, nós vamos ter o que nós chamamos de metrópole. E o que é uma metrópole? É uma cidade grande onde concentra intensas atividades, tá? Metrópole, uma grande cidade onde concentra várias atividades, serviços, comércio, tudo isso. Então, no Brasil, nós temos... E aí, deixa eu voltar aqui. A hierarquia. O que é a hierarquia? Vamos lá, hierarquia é quando nós temos uma estratificação, ou seja, classes. Por exemplo, no militarismo, então nós temos uma hierarquia. Você começa no exército. Você começa como recruta, depois você vai para soldado, depois você vai para sargento, depois você vai para... Aí tem a galera dos oficiais, né? Aspirante, tenente, e agora? Capitão, eu acho, e por aí vai. Então, você tem essas patentes, você tem essa hierarquização. Qual é a ideia? A mesma coisa são as cidades. Elas começam com a vila e algumas vão crescendo e hoje se tornam metrópoles. Vocês lembram que eu falei das vilas anteriores? Elas existem aqui. É como se fosse um recruta. Está iniciando a vida do militarismo, né? Estão iniciando. Então, no processo de colonização, nós tínhamos muitas vilas no Brasil. Hoje não tanto, mas nós temos os distritos. No interior também nós temos os povoados. Você que é aí do interior, você sabe muito bem do que eu estou falando. São os povoados, né? São os distritos, povoando fulano e tal. Então são as vilas de hoje, tá? E aí vamos começar com as maiores de todas, maiores, top da galáxia. Então, quais são as cidades mais top do Brasil? São as metrópoles globais. Essas cidades chamadas de metrópoles globais, elas têm uma influência em todo o globo. Por exemplo, São Paulo tem a B3, que era a antiga Bovespa. Então, significa dizer que é uma bolsa de valor, que significa dizer se algo acontecer com São Paulo, com a bolsa de valor do Brasil lá em São Paulo, afeta a grande parte do globo. Da mesma forma que se algo acontecer em Nova York também, que é uma cidade global, vai influenciar São Paulo, assim como todas outras cidades globais, tá? Então, dentro dessa lógica, no Brasil nós temos duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro, com abordagens diferentes. São Paulo está no contexto econômico, então é uma cidade global com importância econômica, enquanto que o Rio de Janeiro ele tem uma importância cultural. Por exemplo, quando aparece lá o Cristo Redentor em qualquer canto do mundo, o povo já fala, em qualquer canto do mundo, o povo já fala onde? Rio de Janeiro.
Assim como aparece a Torre Eiffel em qualquer local do mundo, todo mundo vai falar o quê? Paris. Assim como aparece a Estátua da Liberdade lá em Nova York, né? Então, a galera já mentalizou isso. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma referência cultural. Carnaval, tá? Que é diferente de São Paulo. São Paulo é a cidade dos negócios, do comércio, tá? Então, São Paulo, nós temos uma importância econômica. Partindo para uma patente mais abaixo, nós temos as metrópoles nacionais. E aí nós temos como exemplo Curitiba, Recife, Salvador. Essas cidades elas vão influenciar dentro do país, né? Nacionalmente. Então elas não vão influenciar o mundo. O que aconteceu em Curitiba vai influenciar o Brasil. Mas não vai influenciar os Estados Unidos, não tem nada a ver, né? Por quê? Porque ela já está numa patente menor. Assim como nós temos metrópoles regionais. E é aí que a gente entra. Maceió, a cidade de Maceió está aqui, né? Então, Maceió é uma metrópole regional. Ela só tem importância onde? No Nordeste. O que acontece em Maceió não vai influenciar todo o Brasil. Esqueça, esqueça. O que acontece em Maceió vai influenciar Aracaju, vai influenciar Recife, pode influenciar Salvador, influenciar outras cidades daqui do Nordeste, mas não vai influenciar a região Norte, a região Sul, a região Centro-Oeste, muito menos a região Sudeste. Por quê? Porque Maceió é uma metrópole regional. Entende? Percebe isso aí? Além disso, então, aqui eu trago como exemplo Maceió, Londrina, lá na região Sul, e Uberlândia, na região Sudeste, tá? E aí depois, dentro dessa hierarquia, nós temos os centros regionais, que têm importância dentro dos seus estados, como por exemplo Arapiraca. Arapiraca tem importância onde? No estado de Alagoas. Então, para o estado de Alagoas, Arapiraca é muito importante. Mas já para o estado de Pernambuco, nem aí. Assim como Caruaru. Caruaru é muito importante para o estado de Pernambuco. Assim como Campina Grande é muito importante para o estado da Paraíba. Tá? Então, esses são os centros regionais. Então, normalmente eles estão no Agreste, são as cidades médias. Então, essas são as cidades médias. Essas são as metrópoles regionais, que a partir de 1980, essas são as cidades que mais crescem. Por quê? Porque a galera já está saturada de São Paulo, já está saturado, Rio de Janeiro está saturado, colapsou, BH também, então a galera vai para onde? Vai para Uberlândia, lá no estado de Minas Gerais. Em São Paulo, a galera vai para onde? São José dos Campos, São José do Rio Preto, né? E a galera vai para cidades com uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos várias influências, né, disso aí. Quais são essas influências, professor? Então, o trânsito, a violência, o custo de vida que é muito alto nas metrópoles. Então, a galera vai para onde? Vai para as metrópoles regionais que têm uma melhor qualidade de vida, assim como os centros regionais que são as cidades médias. Como, por exemplo, Arapiraca. Em 2012 e 2013, Arapiraca foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Em 2015, Arapiraca foi a sexta cidade que mais cresceu no Brasil. E uma outra curiosidade a respeito de Arapiraca: Arapiraca tem a feira ao ar livre, a maior do Brasil. Então, tudo isso faz com que proporcione esse crescimento. Eita, tem mais uma curiosidade de Arapiraca. Um abraço para meus alunos, né, de Arapiraca. Nós temos vários alunos lá em Arapiraca. Então, em Arapiraca, é a cidade que mais tem motos, mais tem registro de motos. Por sinal, tem mais motos em Arapiraca do que gente. Olha que dado interessante. Tudo isso são curiosidades, tá? E dentro dessa hierarquia nós temos as cidades locais. Por exemplo, nós temos uma aluna aqui do Impacto que ela mora em Carnalbeira da Penha. Então, quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei exatamente dela. Por quê? Porque é uma cidade local. Quem conhece Carnalbeira da Penha? Nem eu, que já vivi, ou já viajei pelos interiores, pelas brenhas, tudo. Não sei onde fica Carnalbeira da Penha, né? Mas ela disse que existe. Eu esqueci até, eu não sei mais onde fica. Ela me falou, mas eu não lembro mais, né? Pindoba, gente. Pindoba, o que é Pindoba? É uma cidade local. Só sabe onde fica Pindoba quem nasceu lá, quem passou próximo, então a cidade local. O que é Pindoba? É uma rua, né? Pindoba é uma rua. Então há uma grande discussão no Brasil hoje a respeito de extinguir essas cidades. Por quê? Porque são cidades que não contribuem para o crescimento do nosso país. Muito pelo contrário. Elas causam um impacto econômico muito grande. Porque imagine uma rua com prefeito, uma rua com secretário de infraestrutura, secretário. Pindoba.
secretário de turismo de Pindoba. Ó, veja que contraditório, não existe. Então, secretário de turismo, secretário de educação, não sei o que, não sei o que. Então, tem toda uma discussão. Além disso, nós temos as vilas, que eu trouxe, por exemplo, nós temos uma aluna lá em Coruripe, que é a Rebeca Mello. Um grande abraço para a Rebeca. Então, nós temos aqui a vila. A vila é tipo assim, um distrito da cidade. Então, Coruripe é a cidade, mas lá em Coruripe tem Pindorama. Eu também tenho um outro aluno na UFAL que morava lá em Pindorama. Eu esqueci o nome dele agora. Tá? Então, Pindorama, o que é o Pindorama? É uma vila, é um antigo distrito que já tem, quer se tornar uma cidade, né? Quer chegar ao status de cidade, mas ainda não tem porte. Inclusive, a partir de 2001, nós temos uma lei que impede o processo de municipalização o surgimento de novas cidades. Por quê? Por conta do impacto econômico. Na realidade, existe um projeto de lei atual, com ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, para extinguir os municípios que não tenham a autonomia econômica, que é isso, é a sustentabilidade, que eles não possam se manter e que causam uma certa onerosidade ao Estado. Então, que eles oneram o Estado. Quase que não sai, tá difícil hoje. Então, esses municípios, existe um projeto para extingui-los. O Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, seriam os estados mais prejudicados. Em torno de 200 municípios seriam extintos nesses estados aí, tá? E as vilas aqui. E assim eu concluo a minha fala na aula de hoje. Gostaria de agradecer a cada um de vocês e não esqueçam de chegar junto lá nas próximas aulas. A gente vai continuar esse tema, né? Urbanização. Próxima aula eu vou trabalhar sobre os problemas sociais urbanos, né? Que trazer material exclusivo que só o Clecinho tem para você, aluno do Impacto Cursos. Um grande beijo e um grande abraço.